dia. Hoje eu sou a Laís. Hoje a gente vai falar sobre o filme Uma Luta pela Esperança. Esperar a Rapuca entrar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa percepção desse filme maravilhoso. Chama Rapuca. Espero que estejam me ouvindo. Bom dia! Tá tudo certinho? Me vendo? Me ouvindo? Tudo bem. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme A Luta pela Esperança, ou Cinderella Man. Esse filme, ele é lá de 2006, se eu não me engano, e ele fala lá de uma época de crise dos Estados Unidos, que foi a Depressão de 29. E ele dá muito certo assim, com um pouco que a gente está vivendo agora, né? Nós também estamos em meio a uma crise, em meio a muitos problemas, e muitas talvez se sintam um pouco perdidas, né? Como o Jim se sentiu lá, como a esposa dele se sentiu lá. Eu não sei se a maioria das meninas assistiu o filme, mas ele é maravilhoso, eu adorei. E a história ela se passa lá, então, eu acho que é 30 a 31, né? Mais ou menos ali quando está se passando a história. E o Jim, ele já tinha alcançado uma fama com o boxe e chegou à crise de 29 e destruiu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. E perdendo tudo que ele tinha, ele foi viver num barraco, né? Numa casa muito simples, não um barraco, mas uma casa muito simples, e com a esposa, com 3 filhos. E chegou uma época dele quase passar fome, né? Ele mesmo passa fome, ele tinha que dividir com pouquinha comida com os filhos. Mas, né, além disso, da história, né, que é o principal do filme, né, que é o boxe, que é focado muito na vitória dele, porque é um filme baseado em fatos reais. Mas a gente gostaria de falar um pouquinho, não só sobre o Jim, mas sobre a esposa dele. Fica aí. Você travou aqui um pouquinho. Falar um pouco sobre a esposa do Jim. A esposa do Jim, quando eu assisti, eu até comentei com a Rapuca, eu vi muito da Felicidade Não Se Compra. Talvez é um dos filmes que a gente mais falou aqui, que as meninas responderam de uma maneira ótima, né, falando quanto gostam de Felicidade Não Se Compra. E eu me lembrei um pouquinho de A Felicidade Não Se Compra por causa da esposa, né? Quando a gente olha a esposa, eu fico admirada na caixinha de perguntas, né, que a gente fez, e das dúvidas que as meninas tinham sobre como ser uma mulher melhor. Elas falavam muito da impaciência, a dificuldade de lidar com o outro. E quando você olha esses exemplos, tanto da Felicidade Não Se Compra, como do filme A Luta pela Esperança, nós vemos ali mulheres que realmente amam, né? Elas não estão esperando algum troca, elas só amam. É muito bonito isso, né? Porque agora... Ô, Laís, você abaixa um pouquinho o volume, que eu acho que eu tô me ouvindo. Vê se consegue. Acho que tá bom. Obrigada. Nesse período que a gente está vivendo de recolhimento, né? Ele pede algo da gente muito diferente, né, do dia a dia. Quando a gente olha para a vida do Jim e da May, eles se amavam mesmo, né? É muito bonito quando o empresário e treinador vira para ele: você tá com a mesma mulher ainda, né? Ele estava galgando uma carreira de sucesso, mas ele ainda estava casado com a mesma mulher, ele tinha filhos com ela, ele a amava, né? Então a gente vê o amor deles ali na cena, quando ele chega depois da luta. E como que permanece, mesmo na pobreza, né? E aí você vê a importância, né, do real comprometimento com o outro, né? Eu me dou por você, mesmo que a situação seja muito difícil.
Então, o matrimônio do Jim e da May é algo muito bonito e muito raro até, né? Quando a gente vai pensar hoje em dia, que a gente é incitado mais a pensar sempre primeiro em nós mesmos, aquele filme, ele está contando uma história de sacrifício e de fé pra gente, né? Então, quando a gente se imagina no momento que a gente está vivendo agora, ele pede da gente mais fé, né, e alimentar mais a nossa esperança. Porque, no fim das contas, existem muitas coisas que a gente não vai conseguir controlar. Né? Muita coisa mesmo. Tem um momento em que o Jim, ele começa a falar, olha, eu tinha uma empresa de táxi, né? E quem que fale com uma empresa de táxi em Nova York? Né? Então, assim, nada é seguro, não existe instabilidade. Porque naquele momento ele estava pensando ali, ele estava trabalhando e investindo, pensando nos netos dele. Ele fala, né? Olha, eu achei que já tinha garantido o futuro dos meus netos. E não, né? Veio a crise e ela mostrou que não existe estabilidade. Então, o período que a gente está vivendo agora é a prova até da fragilidade, né? Da nossa vida e da estrutura da sociedade. Então, ele pede da gente que a gente alimente a nossa esperança e esses exemplos, eles estão aí para isso, né? Eles ajudam a gente a não entrar numa paranoia, né? Ou num desejo de controlar aquilo que é impossível de saber, impossível de controlar. Sim, eu até a Araceli entrou aqui na live e Ei, eu tinha me Araceli! lembrado dela. Eu tinha me lembrado dela no início do filme, quando o Jim chega, né, e chega sem o leite, porque ele já não conseguia mais pagar o leite das crianças. Quando ele chega sem o leite, como a esposa dele olha para ele, sorri e o abraça e o conforta. E eu sempre lembro, né, da docilidade da Araceli, da docilidade da Cássia, né, de olhar para o próprio esposo e dar um sorriso no momento que ele precisa, né, no momento que ele precisa de amor, no momento que ele precisa de atenção, porque o mundo ele é muito duro, né? Quando a gente sai da porta de casa para fora, é muito sofrido o mundo lá fora, né? Então, aquele homem lá que já tinha vivido uma vida de glória no boxe, que já é uma vida muito sofrida, né? Quando você para pensar no que ele, né? Na dor que é a luta, mas quando a gente pensa no trabalho que ele tinha que fazer, ele tinha que trabalhar no cais. Então ele ia lá e era escolhido 5 pessoas, 6 pessoas, e você podia ser escolhida, você podia não ser escolhido. E depois era um trabalho, imagina, né? Não tinha horário certo, né? Quantas horas você ficava lá trabalhando por um dinheiro ínfimo? E então o mundo é muito duro. O mundo é muito duro com as pessoas, com todos nós, né? E quando a gente volta para casa, a gente gostaria muito de encontrar um lar amoroso, né? Então é muito triste que agora tem muita gente no recolhimento, né? Vivendo essa vida de recolhimento e está aumentando as brigas, né? Eu já ouvi pessoas falando, mas agora eu estou ficando em casa, estou ouvindo os vizinhos brigarem a todo momento. Eles estão brigando, brigando, brigando. E pensar que a nossa casa ela devia ser um lugar de paz. E isso a May ela conseguia, né? Ela conseguia trazer paz para o lar dela. Ela via que aquele homem passava o dia inteiro na rua sofrendo para conseguir pagar as contas e ele não poderia vir para casa e ouvir reclamação. E ouvir que estou insatisfeita, tá faltando isso, as crianças estão doentes. Não, ela não era isso. Ela sabia que o papel de esposa dela, sabia que o papel dela não era fazer. Não era fazer um escândalo, não era brigar, não, era recebê-lo e falar, não, a gente vai passar por isso. Né? Essa coragem que ela dava para ele. E isso falta muito na gente, né? A gente está falando de marido, mas pode ser qualquer pessoa, né? Que a gente convive. Quem você convive na sua casa? Então, você está sendo esse ponto de paz para a pessoa ou você está sendo essa coisa que
faz repelir ela de casa. Não, eu não quero mais ir para casa, porque lá dentro eu só encontro sofrimento, eu só encontro briga, eu só encontro... E daí as pessoas vão se afastando de casa, se afastando, se afastando, se afastando. Então, uma coisa que eu gostei muito do filme foi isso. Como a May, ela nunca desistiu do esposo dela, né? Mesmo nos momentos que ela estava na pobreza. E a gente vê aqui, né, quando a gente vai vendo no Facebook, no Instagram mesmo, eu vejo a história do Ícaro, eu vejo a história do Ítalo, né? A vida deles com as esposas. Né? A gente vê como elas eram muito bem recebidas, elas recebiam muito bem os seus maridos, elas não jogavam problemas em cima dele nos momentos de dificuldade. Elas vinham com amor. E isso, de algum modo, a gente pode imaginar que a May foi alguém que alimentou a fé no Jim, né? Porque, assim, quando a gente vai olhando a vida deles, ele sempre foi um homem religioso, né? No início do filme tem ali a cruz, no quarto deles, né? Na intimidade deles. Tem um momento em que ela vai à igreja, e aí quando eles já estão passando por essa dificuldade toda no apartamento, as crianças estão dormindo e aí eles dão as mãos. Aquela cena é muito tocante, né? Imagina, tu tá passando necessidade, você não tá conseguindo trazer comida para casa. E aí a sua esposa vai, segura a tua mão e fala, né, vamos rezar aqui. O filme é A Luta pela Esperança, Cinderella Man. E no momento em que ela segura a mão dele, eles começam a orar, e ela começa a orar, e agradece a Deus, falando, Deus, obrigado pelo que você nos deu hoje, né? Nós estamos vivos. E aí ele tá de olho fechado, ele olha para ela, ele ouve as crianças tossindo, e ele fala, eu não quero mais orar. Né? Nossa, isso é muito doloroso, né? Mas o que é uma mulher madura? Né? Olha, eu sei que ele tentou, né? Ele tentou trazer a comida para casa, mas a situação que a gente está vivendo é difícil. Mas ele se sente culpado por isso, né? Então, se ele não consegue rezar, eu vou ser a pessoa que vai rezar. Eu vou ser a pessoa que vai guardar a fé. Eu preciso, né, lutar pelos meus. E isso é muito bonito. De algum modo, ela é o motor que vai gerando a fé dele. Tanto que sempre que ele vai lutar, ele fala para ela, né? Olha, eu preciso que você me apoie, senão não vai dar, né? Eu não vou conseguir. Então, a May, ela tinha consciência de quem ela era e, acima de tudo, que ela se doava muito, né? Ela pensava muito no Jim, pensava muito no que estava acontecendo, mas ela sempre se mantém muito calada, né? Também, eu reparei isso. Tem alguns momentos que ela pergunta o necessário. Eu falei assim, você conseguiu, né? O trabalho? Você vai começar a lutar muito? Beleza, né? É isso que nós temos hoje. Então, ela tinha essa coisa de saber silenciar, né, de não se descontrolar. Claro que num determinado momento, você imagina, né, os teus filhos estão doentes há semanas e não tem comida. E tem alguns momentos que a gente vê nela o desejo de que as coisas melhorem e o desejo de segurança. E aí ele vira para ela e fala assim, meu amor, não existe, né? Não existe estabilidade. Existe o braço que vai buscar o dinheiro e eu vou fazer isso, né? Então é nesse momento que, de algum modo, a fé dela vai sendo renovada também pelo que ele está dizendo. Né? A esperança dela vai sendo alimentada através dele também. Eu vejo as meninas falando, né, de impaciência, que é uma coisa que a gente sofre mesmo, né, de ser impaciente com as outras pessoas. E a May, ela resolve isso de uma maneira muito sábia, que é uma maneira que a gente não sabe, a gente desaprendeu, que é o silenciar. Que a gente pode aprender com Maria. Se a gente for pensar em Maria lá na Bíblia, tal, ela é o exemplo de silêncio. E a May, ela faz isso. Ela silencia, porque muito da nossa impaciência vem da nossa reação instantânea. Né? Eu preciso falar alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu preciso falar, eu preciso responder a isso.
não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer alguma coisa, né? E a minha irmã tá aqui atrás. Mas assim, então vem essa coisa de você não querer silenciar, de você querer falar. Não, mas você não precisa falar. Entendeu? Quando você começa a exercitar o silêncio, isso ajuda muito na ira. Você controla muito sua própria ira, sua própria raiva, quando você deixa de falar tudo que vem na sua cabeça. Deixa a situação. Entendeu? Depois, quando você estiver mais calma, né? A May, ela faz isso que Maria fazia, né? Ela meditava as coisas no seu coração. Então, muito provavelmente, acontecia aquele problema, ela ficava, aguardava, olhava. E depois, talvez, se ela tivesse algo a acrescentar, ela ia lá e conversava com a esposa dela. Mas ela não ia lá de supetão e tinha uma reação, né? Tanto que os momentos de impaciência dela são bem marcantes, que você olha assim e fala, nossa, essa mulher ficou impaciente, como que... nós somos humanos, não é que a gente nunca vai deixar de ser paciente. Mas se a gente aprender a silenciar, fica quietinho, deixa a situação passar, depois você volta, depois você tenta resolver. Não, a gente quer resolver tudo de uma vez. E a May é esse exemplo de não quer. Aqui eu não sei o nome dela aqui. Gígero. Não sei o seu nome, Gi. Acredita, eu nunca assisti esse filme porque me parecia piegas. Obrigada, meninas. Hoje Deus de fato está me mostrando que o amor é tão simples que só a brega mesmo. Também. Quando eu fui pesquisar resenhas sobre esse filme, né? A maioria das pessoas, a maioria gostou do filme, mas tinha muita gente que criticava porque falava que o filme era muito óbvio, porque o filme era uma coisa que um lado era muito mal, né? Um lutador era muito do mal, o outro lutador era muito do bem, e as pessoas elas não gostam disso, né? Tem que ser todo mundo meio mal, meio bom, e eu acho, lógico, a realidade não é exatamente, é baseada em fatos reais, mas é isso que é a importância dos contos de fadas, né? Quando a gente pensa nos contos de fadas, o que é importante? É essa coisa da gente saber que existe um bem, e o bem fica muito claro pra gente. Então, o bem é lutar pela esperança. É você todo dia acordar, eu vou lá, eu vou lutar pela minha família, eu não vou deixar eles passarem fome, eu vou fazer de tudo para os meus filhos viver num lar aquecido, eu vou fazer de tudo. E uma esposa que silencia, uma esposa que ama, uma esposa... A realidade é assim? Não é assim o tempo todo. Mas a gente precisa fixar nos valores do bem, né? Primeiro a gente olhar para os valores bons e olhar que existem valores maus e a gente fixar isso na nossa cabeça, né? Porque quando a gente começa a querer não, mas nem tudo é tão bom assim, também tem um pouco de mal e não, vamos fixar nos bons, vamos olhar para os exemplos muito bons e aprender com os exemplos muito maus. Então tinha essa crítica mesmo das pessoas acharem que era muito bobo, uma história muito... Mas a gente tem que aprender a olhar para essas histórias e falar, cara, olha esse exemplo de bondade. É difícil ser igual, mas eu posso olhar para o exemplo muito bom, né? Por que eu vou ficar olhando, por exemplo, mais ou menos? Eu já sou mais ou menos, por que eu vou me inspirar numa pessoa que eu já sou? Não, eu vou olhar para um exemplo que é muito mais do que eu. E isso que você estava falando da May, né, sobre ela silenciar, eu me lembro muito também da Araceli falando do sorriso. Isso ficou muito marcado em mim, porque ela dizia que quando você não sabe, né, ou quando você tem uma situação ali que não é tão favorável, você sorrir, de algum modo você ameniza, né, para as pessoas aquele fardo que está acontecendo ali, aquela dor. Então, o sorriso, ele traz essa leveza, né, para o que está acontecendo. E a May também faz isso, e não é um sorriso de deboche, né? Assim como o silêncio. A mulher, ela ao mesmo tempo que ela tem esses atributos para fazer o ambiente ser um lugar de paz, né? O lar ser um lugar de paz, de tranquilidade, de acolhimento. Se ela quiser, ela também consegue ser a debochada.
né? Então aí quando você é sincera com você mesma, você começa a investigar. Bem, mas será que as meninas falaram que eu tenho que silenciar, né? Então vou silenciar aqui, não quero ouvir nada. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um silenciar mesmo para ouvir e perceber o outro. Né? Então, quando você sorri, você demonstra, olha, eu tô aqui com você, né? Eu tô aqui com você agora, eu me importo. Então, a May tinha isso dentro dela e cultivou, né? Cultivou nas crianças, tanto que a gente vê o quanto elas eram dóceis, o quanto elas eram obedientes, né? Na criação. Então, a gente percebe o quanto é importante, principalmente nos momentos de crise. E, gente, não é fácil, né? Não é fácil você estar diante de algo, de uma situação que você não tem controle nenhum. Você só tem que, né? Você faz a tua parte aqui, mas pode ser que na maioria das vezes dê tudo muito errado, né? E o que você vai fazer? Você vai reclamar? Né? Você vai ficar chateada? Você vai ficar estressadinha? Você vai gritar? Né? Não tem como, né? É nesse momento que a gente tira de dentro da gente, né? Aquele exemplo, você tira meio e fala, bom, eu preciso fazer isso. Né? A minha família precisa disso agora. Então agora eu vou ser a pessoa que vai trazer a paz, trazer o conforto, o sorriso, silenciar com tranquilidade, né? Uhum. Porque nós mulheres, nós, como você falou, nós temos essa habilidade de, quando a gente quer irritar, quando a gente quer destruir, a gente consegue. Né? Nós mulheres, nós temos isso no nosso coração. E, e principalmente com as pessoas da nossa casa, que nós conhecemos muito bem, então é muito fácil a gente ver o ponto fraco da pessoa e falar, onde eu posso destruir isso? Então, tem uma cena ali do filme que mostra outros casais, né? Daí você vai vendo outros casais, como é a dinâmica dos outros casais. Uma mulher que humilha o seu marido na frente de todo mundo, né? Ela vai lá, humilha ele, e depois ela fica brava quando o Jim toma uma atitude. Então, eu humilho meu marido na frente das pessoas, eu humilho meus filhos na frente das pessoas, e eu quero algum respeito disso, eu quero tirar algum respeito disso. Né? Mas, e você vê que a Meiji é ao contrário. Né? Dentro da casa, quando os dois estão sozinhos, ela vai lá e ela conversa. Olha, aconteceu isso, 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 e eu tive que tomar uma atitude, ou eu não quero que você continue nessa vida, eu quero que mude, eu quero que você deixe de lutar, qualquer coisa, mas é uma conversa dos dois. Né? Então, falta muito pra gente, assim, olhar para nossa casa, para as pessoas que estão dentro da nossa casa e olhar com mais amor para elas. Né? Não é essa personagem, a May, ela é uma inspiração. A gente não fez nada falando ainda sobre a Felicidade Não Se Compra, mas quem assistiu a Felicidade Não Se Compra recentemente e conseguiu observar com mais clareza a personagem principal lá também daquele filme, a Mary, você vai ver a mesma coisa. Era um sorriso, era um abraço. Tá complicado? Tá, vamos resolver? Vamos focar na resolução? Então, esse exemplo que os personagens dão pra gente, e é uma baita de uma inspiração mesmo. A Rapuca, ela até comentou um trecho comigo, ela falou assim, mas presta atenção nesse trecho, que é um trecho que a May, ela vai procurar como se chamaria aquele homem? Ele é O Joey é um treinador empresário, né, do Jim. Isso, ele é o empresário do marido dela. E ela não quer mais que o marido dela lute. Então ela vai atrás dele para fazer ele parar de ir atrás do Jim, esse tipo de coisa. E quando ela vai lá, ela descobre que ele também está vivendo a pobreza. Ele está numa casa de luxo ainda, mas ele está vivendo na pobreza. E daí ela vê que não é só ela, né? A crise, ela não foi só com ela. Ela foi com todo mundo. Então, quando a gente pensa nessa crise que a gente está vivendo agora, ela não é só nossa, né? A gente vê muitas das meninas do clube mesmo falando que o marido corre risco de ficar desempregado, que está difícil para pagar as contas, todo esse tipo de coisa. E quando a gente pensa nisso, não é só a gente que está vivendo. Né? Essa crise ela vai
afetar muita gente. Então, essa crise afetou muita gente lá na época e afetou o treinador que ela foi atrás, né, para tentar resolver o problema. E lá ela tem uma conversa com a esposa do treinador. Aí, se você quiser comentar... Esse trecho é muito bom, né? Porque enquanto a May tá indo lá, achando que vai enfrentar ele, né, pra fazer com que ele desista de ficar atazanando o Jim, ela acha que ele tá no bem bom, né? Que ele tá rico, que ele tá morando num prédio de luxo. E quando ela entra e vê a casa vazia, ela toma um choque, né? E aí o empresário começa a contar, olha, as últimas coisas que eu vendi foi para pagar o treinamento do Jim. E ela pergunta, mas por que você fez isso? Né? E aí ele fala, olha, eu tive uma intuição. Né? E quando a gente olha para a esposa do empresário, sabe, em momento nenhum ela tá reclamando com ele, né? Do tipo, sei lá, você vendeu as coisas da minha casa para investir num cara que é velho, para ele voltar a lutar, né? Por causa da sua intuição. Em momento nenhum isso acontece. Né? Então, essa confiança que elas depositam neles, isso de algum modo vai gerando É como se fosse realmente gasolina mesmo para eles poderem, olha, eu preciso lutar. Né? Ela acreditou em mim. Né? A minha família acreditou em mim, então a esperança vai se renovando dentro deles de algum modo. E aí chega um momento que a esposa dele fala, amor, vai buscar os biscoitos aqui. Né? Agora é conversa de mulher para mulher, que eu e a May. E aí ela fala mais ou menos assim, você consegue segurar o seu marido? Eu nunca sei quem é mais difícil, eles ou nós. Temos que esperar que eles consertem tudo. E todos os dias sentem que estão falhando conosco. E na realidade, foi o mundo que falhou, entende? Então, isso daqui é o espírito do que está acontecendo ali no filme. O mundo realmente quebrou. Né? Foi uma crise econômica que afetou o mundo inteiro, gente. O mundo inteiro. Né? E hoje a gente está vivendo uma crise que afetou o mundo inteiro, de uma certa forma. Então, quando você vê duas mulheres conversando, olha, ele volta para casa de mãos vazias e ele acha que ele falhou. Né? Mas ele tentou. Então, elas têm consciência de que os maridos tentaram trabalhar, tentaram trazer, tentaram cuidar delas, mas eles não conseguiram. Então, dentro deles tem ainda uma tristeza, né? Porque eles que estão provendo tudo no lar. Mas essa confiança de que, bem, ele vendeu tudo para investir no Jim. Se ele teve essa intuição, eu vou acreditar, né? De algum modo, é um passo de fé ali que elas estão dando. E de amor, né? Eu estou junto com essa pessoa e eu vou acreditar nesse projeto dela. Eu vou acreditar que ela vai conseguir cumprir o que ela quer de fato. Então, essa coisa de sempre ter... são pequenos atos que, de algum modo, vão renovando a esperança do Jim, do empresário. E que se existe uma mulher ao lado que é sábia, né, que tá observando o que está acontecendo, né, a culpa não é deles. A culpa, nesse caso, a culpa foi realmente do mundo. Então, se tem essa mulher ao lado que entende o que está acontecendo, o que ela pode fazer? Esperar. Confiar, né? E de algum modo, mesmo nesse silêncio delas, elas vão ajudando, né? Ajudando cada um deles, porque a gente acha que, assim, no muito falar que a gente vai resolver tudo. E na maioria das vezes, quanto mais a gente silencia amorosamente, mais a gente ouve e entende o outro. Né? Então, nesse período que está todo mundo em casa, né, é muito fácil acontecer brigas, como você falou mesmo, acontecer atritos, porque tá todo mundo de algum modo preocupado, né, querendo ou não. Por mais que a gente saiba, né, tá acontecendo lá fora, bem, mas a gente não sabe, a gente não tem o controle disso, a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Mas quando a gente entende o nosso papel no meio dessa crise, né, que é o papel de, bem, entender como as coisas funcionam e resolver o que está na sua mão. O que não está na sua mão, a Deus entregue. Né? É isso. Isso traz muita paz, muita paz. Você falou, né,
da questão das falarem que a culpa é do mundo. E como eu falei lá no começo da live, né? De como o mundo, ele é mal, né? Tipo assim, a gente sai para fora, né? Claro. A gente sai aqui do portão para fora e a vida é sofrimento, é dor, né? A gente é injustiçado, as pessoas não olham para você como um número, não olham para você como um ser humano. Dentro de casa você é um ser humano, dentro de casa você é alguém. E falta muito essa quantidade de brigas que está tendo nessa época de quarentena, né? É muito porque as pessoas não se conhecem. Eu não conheço aquela pessoa que mora comigo. Ela mora comigo, mas eu não sei quem ela é. Agora eu tô convivendo com ela, tô vendo os gostos dela, tô vendo que ela gosta de ouvir música alta e eu não gosto. Ela gosta de ficar no videogame o dia inteiro e eu não gosto. Ela gosta de deixar as roupas jogadas e eu não gosto. Então, toda essa briga que vai tendo, né, vai aumentando, porque a nossa casa deixou de ser um lugar de paz, né? Então, o Corsão fala muito disso, o Chesterton fala muito disso, como o nosso lar, né, deixou de ser um lugar que a gente vem para encontrar paz. Porque lá a gente vai para fora, a gente vai para trabalhar, a gente vai para resolver os problemas. E daí o que está tendo essa troca agora? De procurar a paz fora. Eu estou procurando a paz fora da minha casa, né? Só que como a gente bate na tecla, o mundo é problemático, né? É muito problemático. Vem crises inesperadas, vem desemprego, vem brigas e confusão e todo tipo de coisa. Então, o mundo, ele é muito volátil, assim, a gente vai mudando tudo muito rápido. Então, uma hora o Jim estava num lugar, depois ele estava em outro lugar, e o que permaneceu? Né? Quem que permaneceu ali da fama dele e depois ele conseguiu a ajuda de alguém? Ele teve que suplicar para conseguir alguns dólares de ajuda. Né? Então, você vê que enquanto a esposa dele falou, não, a gente vai ficar com fome, a gente vai ficar no frio, mas a gente vai ficar junto. Teve uma hora que ela mandou as crianças para longe? Mandou as crianças para longe porque elas estavam doentes, porque estavam sem energia, mas ela ficou, ela não foi embora. Você vê ali casos de homens que foram embora, de famílias que mandaram os filhos porque não tinham mais o que comer, mas ela ficou. Né? Ela não abandonaria o Jim. Então, o nosso lar ele deveria ser o lugar onde a gente fica. É o lugar que a gente fica. Esse período de recolhimento, de ficar em casa, era o que os antigos consideravam a vida natural. Era isso que os antigos consideravam o bom. Era trabalhar o dia inteiro, depois voltar para casa e ficar com a família, ir ali na varanda, tocar seu violão e todo esse tipo de coisa, né, que as pessoas faziam antigamente. A minha avó contava que eles se reuniam ao final de semana para um com uma sanfona, outro com um violão e ficar tocando ali naquele momento em família. E hoje não, hoje a gente olha a família e fala, mas meu Deus, eu vou ter que ficar em casa com essas pessoas que são, né? É desesperador. E amém não. Meu lar, e eu vou cuidar do meu lar. Eu vou estar aqui pelos meus, né? Então, eu penso muito, né, que a gente tem que colocar muito na nossa cabeça. Eu lembro que uma vez a gente fez até uma enquete, não era uma enquete, uma caixinha, falando sobre a vida fora do lar, a vida dentro do lar, e as pessoas falando se é o certo ser dona de casa, se o certo é trabalhar fora, e todo esse tipo de dúvida que a mulher passa, né, de não sei qual é o caminho certo. E na verdade, não é essa a resposta. Né? Não é que é certo trabalhar fora ou é certo... Não. Quando você está no seu lar, você é luz ali dentro. Né? Não importa se eu fico o dia inteiro ou se eu fico 5 horas do meu dia dentro de casa. Mas eu sou luz ali dentro? Eu posso passar o dia inteiro, eu posso ser dona de casa, integral, ficar o dia inteiro dentro de casa. Mas eu posso transformar na vida no inferno. A May poderia ter transformado a vida do Jim no inferno. Né? Então, pensar nisso.
que eu preciso ser luz dentro de casa. Nós, como mulheres, nós temos essa tarefa. Nós precisamos ser esse lugar onde eu encontro conforto. Nós somos naturalmente mais macias, né? Por causa disso mesmo. Nós somos naturalmente mais... nós engordamos mais fácil, todo esse tipo de coisa, porque o nosso corpo ele foi feito para ser mãe. Não importa se eu quero ser mãe ou não. Ele foi feito para ser mãe. Então, nós somos naturalmente quadris mais largos, esse tipo de coisa. E nós somos mais macias também por causa disso, porque nós somos o conforto. Nós somos aquele abraço, aquele colo, nós somos isso. Então, a May, ela é esse colo, esse abraço, dá vontade de abraçá-la, dá vontade de confortá-la. E mesmo quando ela diz que ela não vai apoiar o Jim até o final, eu acho que ela reflete um pouco, né? E ela percebe que ela tem que estar ao lado. Ela vai à igreja, né? E as pessoas estão rezando por ele. Essa parte da igreja é uma das partes mais, assim, é muito legal, né? Porque ela chega na igreja bem no horário da luta, né? E ela chega pro padre e fala: padre, eu vim rezar pelo meu marido. E daí o padre diz: a comunidade também veio. A igreja tá lotada de gente rezando. E eu fiquei pensando assim, cara, quando foi que isso se perdeu? Né? Tem uma pessoa ali que faz parte da minha comunidade sofrendo. Eu vou lá para a igreja e vou rezar junto. Né? Eu não vou ser indiferente a isso, mas isso se perdeu. Eu acho que em algumas comunidades, né, evangélicas, as menorzinhas, eu ainda acho que tem isso, algumas comunidades católicas menores, mas como a gente não conhece mais nossos vizinhos, como a gente se distanciou dos nossos parentes, a gente perdeu isso, né, eu vou rezar pela pessoa, eu vou ajudar essa pessoa em oração, eu não posso ajudar ela de outra maneira, porque ali todo mundo era pobre, né, mas de dar esse momento de oração para ajudar o outro a passar por aquela situação também. O Jim, ele acaba virando um símbolo de esperança, né, de Nova Jersey, porque ele foi um cara que perdeu tudo, gente. Ele perdeu tudo mesmo. Ele jamais imaginava que isso poderia acontecer, né? E ele passa por todo tipo de necessidade, né? Tudo que a gente não quer. A gente não quer passar fome. A gente não quer ver quem a gente ama doente, né? E ele passou por tudo isso. E já numa idade que não... Ele já era velho. E ele volta pro boxe, se reergue. Então, de algum modo, ele se torna... As pessoas começam a chamar ele, né, de Cinderella Man. Justamente porque ele vai do mais baixo ao topo. Então, ele realmente se torna um símbolo de esperança para aquelas pessoas. Né? E quando a May vai na igreja e vê todas aquelas pessoas rezando pelo marido dela, ela fala assim, não, eu tenho que falar com ele, né? Eu tenho que dizer que eu tô com ele. E ela vai lá e olha nos olhos dele e diz, Jim, por favor, volte para casa. É muito bonito isso, muito bonito, né? Me prometa que você vai voltar para casa. Ela volta para casa da irmã dela e no fim ele vence a luta, né? É muito bonito e ele tinha tudo realmente para dar errado mesmo, né? Porque até quando nas lutas anteriores que ele perde muito, ele já estava com a mão direita fraturada. E aí, olha só que interessante, justamente por causa do período da crise, ele aprende a usar a mão esquerda, né? Todo mundo que é destro tem muita dificuldade de usar a mão esquerda. E aí, por causa da crise, ele aprende a usar a mão esquerda, e quando ele vai lutar, ele descobre que ele consegue usar, e aí ele vai treinando e treinando, né? Então, todo esse período da crise, na verdade, fortaleceu o amor dele pela família, né? E a profissão dele, ele sabia quem ele era, né? Tanto que ele fala, essa é a minha profissão, né? Então, ele não abriu mão disso e também não abriu mão da família. Então, quando a May olhou para ele e falou, olha, Jim, volte, eu te vejo em casa. Aquela cena é muito bonita, né? E expressa toda a esperança que ela tinha nele e que ele também acreditou. E aí a gente percebe o quanto é importante no relacionamento ter esse vínculo de confiança e de esperança.
E o título do filme expressa toda essa luta, né? E o final, né, muito bonito, quando ele volta para casa, quando ele reencontra os filhos, e o abraço ali das crianças. E pensar, né, que foi um fato real mesmo, realmente o Jim, ele existiu. E daí eu fui até pesquisar, ele teve os 3 filhos, viveu na mesma casa, lutou na Segunda Guerra. Então não foi uma vida boba, não foi uma vida que a gente foi arrastando, foi uma vida com sentido. Quantos de nós estamos vivendo vidas sem sentido? A gente está ali caminhando, caminhando, caminhando sem direção nenhuma, só achando que tá bom o suficiente assim. Mas quanto a gente precisa melhorar e pensar nesses exemplos, olhar esses exemplos, né? Quem não assistiu, assista a Luta pela Esperança, assista a Felicidade Não Se Compra, vejam esses exemplos de mulheres, olhe para essas mulheres e fale, meu Deus, olha como eu estou distante dessa mulher. Eu sempre tinha essa impressão quando eu estava assistindo, né? Será que quando eu estiver passando fome, né, estiver numa situação complicada, eu vou olhar para o meu marido, eu vou abraçá-lo, eu não vou querer ficar reclamando, despejando. A Gia, que ela até falou, né? A mulher ela tem um papel único de tornar a casa um lugar onde todos querem retornar ou ficar. Né? Então, nós temos esse papel. Né? E isso não tem nada a ver com falar, não, a mulher ela tem que trabalhar no lar. Não. Mas ser esse lugar onde eu quero retornar. Eu quero ser esse abraço, eu quero ser esse conforto, eu quero ser esse colo. Eu quero ser isso para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos, que seja. Né? Então, eu quero ser essa mulher. E essa transformação dia a dia, essa luta dia a dia, vamos segurar, vamos silenciar um pouco, vamos parar de reclamar um pouco, né? E isso vai nos ajudando a caminhar nessa melhora como mulher. Mas a gente tem começado as atitudes que parecem bobas, né? Vamos ficar 7 dias sem reclamar? A gente fez os 7 dias, né, arrumado em casa, que eu acho que isso já ajuda, já melhora o nosso relacionamento com todas as pessoas que estão dentro de casa. A gente está sempre arrumadinha. É um ato de caridade com o outro. A gente está arrumado dentro de casa. A May mesmo, ela está sempre arrumadinha, está sempre bonitinha ali dentro de casa. E então é um ato de caridade com o outro. Eu não, porque para encontrar com meu chefe, eu me arrumo e eu não me arrumo para encontrar com meu marido na hora do café, entendeu? Não faz muito sentido, né? E então ficar arrumado, mas reclamar. Então tenta 7 dias sem reclamar, é difícil, muito difícil. Quando você vê a sua língua tá tipo tá saindo assim aquela reclamação, tá saindo a briga, você quer brigar. Não. Então, a gente falou da impaciência, a gente até vai falar mais disso, né, mais para frente, mas vamos segurar, vamos silenciar mais, vamos guardar vamos meditar as coisas no coração, como fez Maria. Então, medita ali e tenho certeza que nós nos tornaremos mulheres melhores, né? Verdade. Então é isso, gente. Acho que a Milene mandou alguma mensagem aqui. Menina, cheguei há poucos dias e ainda estou um pouco perdida. A finalidade do grupo é partilhar leituras, tem trabalho com virtudes? Então, Milene, a gente está fazendo algumas lives para conversar um pouco, né, sobre as virtudes da mulher, mas nós temos um grupo, né, o nosso clube de leitura, que é um plano de assinatura. E aí no link da bio tem, para você, se você quiser adquirir, é R$ 29,90 todo mês. E nesse mês a gente vai ler a festa de Babette, que é uma mulher muito, muito forte, que traz esse elemento do serviço para a gente e vai ajudar a gente a meditar sobre essas coisas. Mas aí, quem quiser saber mais, pode mandar a mensagem lá na nossa caixinha que a gente vai respondendo, tá bem? Muito obrigada, gente, quem esteve conosco. Tá bem? Quem não viu o filme, veja. Vai ficar salva e mandem para as pessoas que vocês acham que vai valer, quem assistiu esse filme. Indiquem o filme para as pessoas, indiquem a nossa live aqui para elas ajudar um pouco a entender. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau, Laís. Tchau, até mais.